Olá! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Apostila. Meu nome é Débora Paiva, eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB. Nós estamos agora aqui no segundo bloco com as perguntas e respostas dos alunos presenciais e dos alunos da web. Vamos então às perguntas de vocês? Vamos. Eu gostaria de saber da senhora como é que é aplicada a prescrição parcial numa ação de equiparação salarial. A súmula 6 do TST prevê que a prescrição em relação à equiparação salarial, ela é parcial, é de um prazo de 5 anos e conta a partir do ajuizamento da ação para trás. Então, ajuizou-se a ação, essas diferenças salariais, caso o empregado ele cumpra todos os requisitos necessários, vai se contar e tem direito à equiparação salarial, mas ele só vai ter de 5 anos para trás. Se ele ficou 10 anos, ele só vai ter de 5 para trás. 2 anos para ajuizar a ação. 5 anos para que essa ação corra. Exatamente, que nós temos a prescrição extintiva, que é aquela de 2 anos, né, após a terminação do contrato de trabalho. Então, ele tem 2 anos para ajuizar a ação. Ajuizada a ação, a partir do ajuizamento da ação, conta-se os 5 anos, que é a prescrição parcial da equiparação salarial. Essa contagem é do ajuizamento da ação. Agora é com os alunos da web, aí do curso Evolução. Alguma pergunta aí, pessoal? Professora, a minha pergunta é a seguinte: os tribunais têm admitido a equiparação salarial entre servidores da administração direta, autárquica e fundacional? Olha, nós temos uma orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais 1 do TST, que veda a equiparação salarial entre órgãos da administração direta, indireta e fundacional. Qual o fundamento disto? É o artigo 37, inciso 13º, inciso 13, da Constituição Federal, porque veda a equiparação entre esses tipos de servidores. Agora, em relação à administração indireta, temos a recente OJ 353, que ela diz que a sociedade de economia mista pode equiparar. Agora, alguma pergunta aqui no estúdio? Professora, o empregado que postula equiparação salarial, ele deverá provar os fatos que é fundamento a equiparação salarial? Olha, o ônus da prova em relação à equiparação salarial é do empregador, do fato impeditivo, modificativo e extintivo. O empregado tem que provar o fato constitutivo do seu direito. Então, olha só, o empregador prova o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito à equiparação salarial. O empregado prova o fato constitutivo do seu direito. Agora, há uma coisa que se chama inversão do ônus da prova. Então, o empregado, ele vem e postula a equiparação salarial e diz que a função é exercida com a mesma perfeição técnica. Vem o empregador, na contestação, afirma que não há perfeição técnica. Então, ele admitiu o exercício da função, ele só está questionando a perfeição técnica. Ele atraiu para si o ônus da prova. Tá? Respondi sua pergunta? Ok. Mais alguma pergunta aí na web? É imprescindível a homologação do quadro de carreira para que seja excluída a equiparação salarial? Pois é, esse é um ponto que nós temos que ter muito cuidado. Por quê? A homologação do quadro de carreira, pelo entendimento sumulado do TST, ela é imprescindível, sim, para que evite o pleito de equiparação salarial, né? Ela inviabilizaria o pleito de equiparação salarial. Agora, como ressaltei aqui no decorrer do programa, Arnaldo Susequim e Sérgio Pinto Martins entendem que norma coletiva ratificando, né, o quadro de carreira, e aí não precisaria de ter a homologação do Ministério do Trabalho. Só que isso é uma doutrina majoritária. Então, para provas e concursos públicos, eu vou responder que sim, é imprescindível a homologação do quadro de carreira pelo Ministério do Trabalho para as empresas privadas. Alguma pergunta aqui no estúdio agora? Professora, a existência do quadro de carreira, ao excluir o direito à equiparação salarial, exclui também o direito ao enquadramento do empregado? Não. O quadro de carreira ele é necessário, né, se a existência do quadro de carreira exclui o pleito de equiparação salarial. Agora, o pedido de diferenças, de reenquadramento, se ele foi preterido, né, na hierarquização dos quadros, isso aí não exclui, não. Tá? O desvio funcional, eles podem pleitear e a Justiça do Trabalho é competente para decidir ações em relação ao quadro de carreira, preterição no quadro de carreira.
Agora vamos com a web. Temos alguma pergunta aí? Sim, temos mais uma. É possível equiparação salarial se tratando de trabalho intelectual? Ah, boa pergunta. O trabalho intelectual, durante muito tempo, questionou-se que era difícil aferir, né, se eles tinham a mesma perfeição técnica. Mas acontece que a súmula 6 pacificou isso e permite que trabalho intelectual seja equiparado. Como que vai avaliar? Pelos critérios objetivos. É o que diz também o entendimento sumulado do TST de número 6, que tem muitos incisos, né? E agora encerramos o segundo bloco do programa. Passaremos para o terceiro bloco a seguir, que é sobre o quiz jurídico, perguntas e respostas.